Olá, pessoal. Eu sou a professora Iesa. Vou corrigir com vocês a prova de Biologia do vestibular da UPF do inverno de 2013. Bom, a prova de Biologia, ela começa na questão 57, que diz o seguinte. A figura abaixo representada de forma esquemática... A figura abaixo representa de forma esquemática o processo de clonagem molecular ou engenharia genética em células bacterianas. Desde a década de 1980, várias proteínas humanas vêm sendo produzidas por meio dessa técnica, diminuindo seu custo de produção. E aí a prova nos coloca um esqueminha de como é feita essa técnica de produção. Assinale a alternativa que se refere à primeira proteína humana produzida em escala comercial por meio dessa biotecnologia. Bom, pessoal, a primeira proteína que foi sintetizada com bactérias foi a insulina. Até então, esse hormônio que é utilizado no tratamento de diabéticos, ele era retirado do pâncreas de bois ou de porcos de matadouros. Só que tinha um problema. A insulina do boi é extremamente semelhante à humana, mas ela não é idêntica. Então, quando ele era aplicado nos pacientes, alguns tinham problemas alérgicos a faziam reação. Então, não estava dando muito certo. Com essa técnica de fabricar, de produzir a proteína através de uma bactéria, a proteína sintetizada biotecnologicamente, ela é idêntica à humana. Então, não tem problema de causar essas reações alérgicas. Como é que é feita essa técnica? Então, assim, é extraído um plasmídio da bactéria. O plasmídio é aquele DNAzinho pequenininho que fica, né, na célula bacteriana. E esse plasmídio ele é cortado com tesourinhas que a gente chama de enzimas de restrição. A partir daí, eu pego o gene humano, aquele gene responsável pela produção da insulina, e ligo através de uma outra enzima que chama de ligase. Pelo nome a gente já vê. A partir daí, eu tenho um novo plasmídio híbrido, né, com uma parte de um gene humano e o resto bacteriano. Insiro esse novo plasmídio na bactéria e a bactéria faz a síntese de proteínas normal, produzindo proteínas humanas então. Sabendo dessas informações, fica mais fácil nós irmos para a questão. Então, primeira proteína produzida em escala comercial. Hemoglobina? Não. Hormônio do crescimento? Também não. Fator 8? Não. Foi, então, letra D, a insulina, que fala que a insulina, que até então era extraída de pâncreas, de bois e de porcos. Ok? Próxima questão da prova é a questão de número 58. Ela tem um textinho pequenininho, eu vou ler com vocês. Diz o seguinte. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre confirmou na segunda-feira, dia 15 de 4 de 2013, o primeiro caso de gripe A, H1N1, no estado em 2013. No mesmo dia em que começou a campanha nacional de vacinação contra a doença em todo o país. Outros 57 casos suspeitos estão em análise, segundo informação da Secretaria. Desses casos, 20 são de pacientes com problemas respiratórios agudos no interior do Rio Grande do Sul. A partir desse texto, vem o questionamento, então. A gripe A é provocada pelo vírus H1N1 da influenza do tipo A. Dentre as afirmativas abaixo, assinale aquela que não se refere a esse vírus. Bom, eu fiz um slidezinho de embasamento teórico para a gente conhecer um pouquinho esse vírus H1N1. A partir dessa imagem, a gente já pode tirar várias informações. Primeiro, o vírus H1N1, ele é um vírus que a gente chama de retrovírus. O que significa isso? É um vírus em que a carga genética dele é o RNA. Lembra? A constituição viral ela é feita assim, proteína, que é o que envolve, o que forma a cápsula, ou também chamada de capsômero, e um ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Tem uma exceção, o citomegalovírus, ele traz os dois ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Mas tirando o citomegalovírus, todos os outros vírus têm proteína, formando a cápsula, e DNA ou RNA. No caso do H1N1 e das outras viroses, nós temos um retrovírus, porque o material genético dele é o RNA. Falando um pouquinho
O que é esse vírus H1N1? Na verdade, o H1N1 ele é uma mutação e um rearranjo genético de outros 3 vírus. Então, houve pegou um pedacinho do vírus da gripe comum, um outro pedacinho da gripe aviária e um outro pedacinho da gripe suína. Com o genoma desses 3 vírus, se formou um vírus sintético, um vírus novo, que é o H1N1. Agora vamos falar um pouquinho das proteínas que envolvem essa cápsula viral. Então a gente pode visualizar 2 proteínas. Essa representada em azul aqui é a hemaglutinina. Essa proteína ela é responsável por fazer a adesão do vírus nas nossas células, as nossas células do sistema respiratório. Óbvio, a gripe ela não tem uma atração por células do fígado, do pâncreas. Por quê? Porque a hemaglutinina não encaixa nas proteínas celulares desses outros sistemas, mas sim das nossas células do sistema respiratório. Então, por isso o nome H1. Por que H? H dá hemaglutinina. Lembra? Hemaglutinina é a proteína que faz a adesão nas nossas células do sistema respiratório. Já a neuraminidase, que é o porquê do N1, é a proteína que está representadinha aqui em vermelho. Essa proteína ela faz o papel contrário. Enquanto a hemaglutinina insere o vírus dentro da célula, a neuraminidase tira esse vírus da célula. Então ele entra na nossa célula, faz a replicação viral, produz novos vírus e precisa sair para infectar outras células ou até outras pessoas. Quem ajuda a sair é a neuraminidase. Sabendo dessas informações, eu coloquei aqui no slide para vocês um embasamento teórico, para vocês lembrarem disso tudo que eu estou falando aqui. A gente volta para a questão então. É para assinalar aquela que não se refere a esse vírus. Letra A. Seu material genético é composto de moléculas lineares de DNA. Está aqui a resposta. Essa é a incorreta, porque, falei lá no início, o H1N1 é um RNA, é um retrovírus. Mas se vocês derem uma lidinha nas outras alternativas, vocês vão ver que foi tudo o que eu abordei ali no embasamento teórico. Ok? Próxima questão. Questão de número 59. A questão 59 diz o seguinte: a proteína conhecida como citocromo C tem sido usada para comparar semelhanças e diferenças entre vertebrados e para avaliar sua possível evolução por meio da posição sequencial de seus aminoácidos. Por esses estudos, há provas que o homem tem mais proximidade evolutiva com... Bom, pessoal, aqui a gente tem que chamar atenção para as duas pistas que a questão nos dá. Primeiro, ela está falando da proteína citocromo C. Segundo, ela está falando na posição sequencial dos aminoácidos. Por que eu chamo atenção para essas 2 questões? Porque essa questão foi, na época do vestibular, muito questionada à banca, várias pessoas tentaram entrar com recurso, mas a universidade sustentou a sua resposta, baseada em alguns autores, que agora eu vou comentar com vocês. E aí ela fala especificamente do citocromo C, porque é muito comum, e a gente estuda nos vários livros de ensino médio, traz as diferenças de material genético, do DNA, para os demais seres vivos. Compara com chimpanzé, compara com gorila, compara com uma baleia, com um peixe, com outros animais. Só que a questão não está nos pedindo para fazer análise do DNA, está pedindo para fazer análise da proteína citocromo C. Então, de novo, para auxiliar vocês, eu coloquei um embasamento teórico aqui, pautado em alguns autores, para que a gente saiba detectar essas diferenças que a questão está nos pedindo. Primeira coisa, como é que hoje em dia eu posso fazer a comparação evolutiva dos seres vivos? Bom, hoje existe biotecnologia, hoje existe o genoma de todos os seres humanos já sequenciado. Então, eu utilizo essa técnica molecular de DNA para fazer a comparação evolutiva, ou os cientistas também podem fazer a comparação através de outras estruturas, por exemplo, de proteínas. Já foi comparado proteínas como a gama-globulina, a insulina, o citocromo C, que é o que a questão nos pede, e a hemoglobina.
Bom, o que é esse citocromo C? O citocromo C ele é uma proteína de 104 aminoácidos, uma sequência de aminoácidos de 104 aminoácidos. E ele participa da cadeia respiratória dos animais aeróbios. Então, todo mundo que faz respiração aeróbia precisa ter lá na última etapa da respiração aeróbia esse citocromo. Não tem só o C, tem outros tipos de citocromos também. Tem o citocromo A, tem o citocromo C, tem o citocromo B, tem o citocromo A3, que são todas aquelas proteínas que participam da produção de ATP, que é a energia. Tá? Então, a partir daqui, coloquei da onde eu tirei os autores também, essas informações para que vocês saibam da veracidade. A partir disso que eu já falei, eu quero chamar atenção para 2 fragmentos dessa revisão teórica. Primeiro, foi observado ainda que no referido citocromo C, ele é exatamente o mesmo da espécie humana. E ainda, esse material foi tirado de um blog, eu tirei um fragmento do Amabis e Marto, que é um livro confiável, que é um livro que o ensino médio utiliza, os vestibulandos utilizam na hora de revisar os seus conceitos de biologia. E fala o seguinte, a comparação de aminoácidos do citocromo C, uma proteína com pouco mais de uma centena de aminoácidos, eu falei antes para vocês, tem 104 aminoácidos, presente na maioria das espécies, é exatamente a mesma na espécie humana e nos chimpanzés. Sabendo desse embasamento teórico, fica mais fácil da gente resolver a questão. Então, ele pede para nós marcarmos a alternativa em que há provas de que o homem tem mais proximidade evolutiva com quem? Já falei antes, com o chimpanzé. Vamos lá. Letra A, com chimpanzés, nas quais há uma diferença na sequência de 4 aminoácidos? Letra B, chimpanzés nos quais não há diferença alguma entre a sequência dos aminoácidos? Sim, é essa a resposta, ok? Então não confunde, a questão está nos pedindo a análise da proteína citocromo C. Se fosse análise do DNA, tem diferença. O DNA do homem ele tem em torno de 1,96, 2% de diferença com o DNA do chimpanzé. Mas não é o DNA que a questão quer, ela quer da proteína. Ok? Esclarecido então? Próxima questão, número 60. Diz o seguinte, assinale a única afirmação correta a respeito do aparelho digestório. Vamos lá. Letra A. A vesícula biliar produz a bile e situa-se sobre o fígado na sua extremidade mais estreita. Pessoal, a vesícula biliar ela não produz a bile. A bile ela é produzida pelo fígado e ela é somente armazenada na vesícula biliar. Então, a alternativa A está errada, por quê? Porque a vesícula biliar ela armazena a bile e não produz. Letra B. O estômago tem sua superfície interna, o estômago tem sua superfície interna coberta por milhares de vilosidades e microvilosidades, permitindo a absorção de nutrientes ingeridos. Nós até temos, dentro do nosso sistema digestório, uma porção coberta de vilosidades e de microvilosidades, mas não é o estômago, é o intestino grosso. E é lá no intestino grosso que ocorre a absorção dos nutrientes. Então, a letra B, errada também. Letra C. O suco salivar, ou a saliva, é rico em pepsina e ácido clorídrico, os quais ainda na boca decompõem o amido e a lactose. Bom, pessoal, a saliva ela não tem pepsina. O que é a pepsina? É uma enzima que quebra a proteína. A gente não quebra a proteína na boca, a gente vai quebrar a proteína só lá no estômago, começa no estômago. E também não tem ácido clorídrico, né? Até porque seria muito inconveniente nós termos um ácido já dentro da nossa saliva. Não tem, está errado. O que a gente tem na saliva? A saliva ela é rica em água e ela tem uma enzima também. A enzima que é a pitialina, ou também chamada de amilase salivar. O que a gente precisa lembrar nessa questão? A enzima é uma proteína especial específica que atua em cima de um substrato. Então, olha só, a pitialina, a amilase salivar, ela só quebra amido. Por isso que na hora da digestão, a digestão química do amido começa a ser feita na boca.
As demais, de proteína, de outros, de lipídios, começam a ser feitas no estômago. Mas o amido já começa a ser digerido na boca. E outra questão errada também. A pitialina quebra o amido, mas ela não quebra a lactose. Lactose é um açúcar que é quebrado especificamente pela enzima lactase, ok? Então a letra C não é também. Letra D. Eventos como engasgamento e tosse podem ocorrer quando partículas de alimentos entram pelo canal da faringe incorretamente. Isso é uma questão que vocês, geralmente, os estudantes se confundem. Pessoal, a faringe, ela é um órgão específico do sistema respiratório. A laringe, que é que vem embaixo da faringe, então nós temos vias aéreas, faringe e depois a laringe. A laringe, sim, é um órgão que é comum ao sistema digestório e respiratório. E a questão está nos pedindo para falar sobre o sistema digestório humano. Então, quando a gente se engasga, quando a gente tosse, é porque alguma partícula pequena, um farelinho, alguma coisa da digestão, em vez de ter descido no esôfago, ele entrou na laringe e passou para a traqueia. E aí é um corpo estranho, a reação do nosso corpo é de tossir, de colocar para fora aquilo que entrou, digamos assim, num canalzinho errado. Tá? Então a letra D está errada, por quê? Porque não é a faringe, é a laringe, que é um órgão que é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Quem sobrou? Letra E. O fígado é um dos maiores órgãos do corpo humano e tem cor marrom avermelhada. Localiza-se do lado direito do abdômen, à altura das últimas costelas. Está perfeita a afirmação. Só para lembrar para vocês, o fígado ele é a maior glândula do nosso corpo e é o segundo maior órgão. Por quê? Porque o maior órgão do nosso corpo é a pele. Ok? Resposta correta, então, letra E. Aqui você tem que marcar essa letrinha. Certo? Próxima questão, questão de número 61. Diz o seguinte. O que permite a reunião de animais tão diferentes como uma aranha, um escorpião, uma abelha e um caranguejo no mesmo grupo sistemático é a presença de quê? Bom, pessoal, o que é uma aranha, um escorpião, uma abelha e um caranguejo? Eles estão dentro de qual filo de invertebrados? Eles estão dentro dos artrópodos. Ou artrópodes, tanto faz. Quais são as características desses artrópodos? Bom, os artrópodos já diz o nome, né? Artro, separado, podos. Então, pés ou patas articuladas. Essa é a primeira característica. Todos esses animais têm patas articuladas. Fora isso, todos os artrópodos, eles vêm com um exoesqueleto, um esqueleto externo, feito de um polissacarídeo que é a quitina. Esse exoesqueleto vai dar para o animal sustentação e proteção. É como se ele tivesse uma armadura. Só que o que torna diferente os artrópodos é que o animal vai crescendo e essa armadura vai se tornando pequena. Então, o que o artrópodo faz? Troca a armadura, larga aquele exoesqueleto no meio ambiente e começa a secretar um novo exoesqueleto rígido, que vai dar sustentação, que vai dar proteção, e aí ele segue crescendo. Então, o crescimento dos artrópodos ele é um pouquinho diferente do crescimento dos outros animais. Então, é uma característica exclusiva de artrópodos a presença de um exoesqueleto quitinoso, feito de quitina, que dá sustentação aos animais, ok? E aí eu poderia citar outras várias características de artrópodos, mas eu vou ir para a questão para que a gente possa falar dessas características nas próprias alternativas, ok? Então diz o seguinte, letra A, corpo dividido em cabeça, tórax e membros e endoesqueleto calcáreo. Bom, os artrópodos, assim como os anelídeos, eles são animais segmentados. O que significa isso? Corpo dividido. Só que nos artrópodos, essa divisão se faz em cabeça, tórax e abdômen. E também alguns artrópodos, como por exemplo,
os camarões, que são crustáceos, eu não tenho essa divisão. Tem a cabeça, tem o tórax fundido, e aí eu chamo isso aí de cefalotórax, e mais abdômen. Mas cabeça, tórax e membros, não. E também tem outro erro na mesma alternativa. Endoesqueleto calcáreo. Artrópodo não tem endoesqueleto, tem exoesqueleto, um esqueleto externo, ok? Então, duas questões erradas na letra A. Letra B. O embrião acelomado e membros longos e articulados. Embrião acelomado? Está errado. O embrião de artrópodo, ele é celomado. Por quê? Lembra a classificação? Quem que é acelomado, quem que é celomado? Olha só. Primeiro filo de invertebrados, poríferos. Poríferos não tem classificação. Por quê? Porque não forma tecido. Então, eu não posso dizer se ele é acelomado ou se ele é celomado. Depois vem os quinidários. Quinidários são acelomados. Plateumintos. Plateumintos são acelomados. E aí vem um marco, que é para você lembrar desse marco, que é nematódios. Nematódios são pseudocelomados. São os únicos na escala evolutiva que são pseudocelomados. Para frente de nematódios, todo mundo é celomado, ou eucelomado, ou ainda chamado celomado verdadeiro. E aí inclui artrópodos, anelídeos, moluscos, equinodermos, os protocordados e todos os cordados, ok? Então, embrião acelomado? Não, está errado. Letra C. Corpo segmentado e exoesqueleto. Opa! Corpo segmentado é característica de artrópodos? Sim, é. Exoesqueleto também? Também. Então, a alternativa que nós temos que marcar nessa questão é a letra C. Ok?